Boa noite a todos. Então, iniciando o trabalho de hoje, quarta-feira, dia 17, né? Hoje o nosso palestrante é o Silvio e bem-vindos à casa novamente. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Pela primeira vez, então, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos, das nossas percepções da vida, da nossa realidade, dos nossos relacionamentos uns com os outros ao longo do tempo e do espaço, não é? Afinal, somos viajores e de uma grande jornada que nunca terá fim, né? Como bem nos ensina Emmanuel em suas obras. A evolução é infinita, então não teremos tempo para preguiças ou para ociosidade. Em mais ou menos tempo, haveremos de exercer o trabalho com mais dignidade, com mais perseverança, com mais determinismo, não apenas ao nosso bel prazer, mas a benefício de toda a humanidade, a benefício de todos os espíritos, a benefício do nosso próximo, que afinal, quem é o nosso próximo, né? Quando paramos para perguntar, fazer essa pergunta, quem é o nosso próximo? Na maioria das vezes, no dia a dia, na evolução relativa de cada um de nós tendemos a acreditar que o nosso próximo, em determinado momento, são aqueles que fisicamente, digamos assim, estejam realmente próximos de nós. Outros vão dizer que o nosso próximo são os nossos consanguíneos, não é? Nossa família, nossos pais, filhos, parentes, enfim. Mas quando olhamos um pouco mais de cima para baixo, tentando visualizar pelos olhos de Jesus o que ele quis dizer com o próximo, e na profundidade desses ensinamentos, vamos percebendo então que o próximo em si é algo que está muito além de nossa percepção ainda humana, dos nossos dias. Na verdade, quando ele diz o próximo, ele quer dizer o próximo não de nós, que somos um ser humano, digamos assim, mas enquanto espíritos que somos. Quem é o nosso próximo espiritualmente? Né? E quando então buscamos dentro da filosofia, da ciência, vamos percebendo que esta profundidade, ela começa a ir cada vez mais distante, alcançando inclusive os reinos e os sub-reinos inferiores e também os reinos e sub-reinos superiores a nós. Como princípio inteligente, fomos criados simples e ignorantes, como diz Allan Kardec, e estamos caminhando, estamos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais, desenvolvendo as nossas aptidões, nossas habilidades, principalmente de compartilhar. O segredo da nossa vida em si é o compartilhamento. E quando nós verificamos, então, desde o início, vamos começar, digamos, com o início desta vida. Quando nascemos, nós já necessitamos de ajuda de alguém, de um compartilhamento de alguém, compartilhamento da força, da inteligência, da habilidade, de cuidar, que são os nossos pais. Eles nos oferecem colo, alimento, vestimenta, os cuidados necessários para que nós possamos, então, nos desenvolver. Nossos pais nos ajudam nos primeiros passinhos. Nossas pernas ainda mal conseguem sustentar o próprio corpo e, em si, vamos ali nos esforçando, inconscientemente ainda, claro, mas vamos buscando as forças necessárias para vencermos
a resistência da atmosfera, porque o peso, a pressão do ar em nós, vai fazendo com que o esforço do espírito vá produzindo em nós o desenvolvimento dos nossos centros de energia, que estão localizados no nosso perispírito, não é? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, é claro. Esse perispírito, então, possui tudo, toda a nossa história, tudo que nós já temos desenvolvido em nós, desde a nossa criação, lá como aquela centelha, né? Muito, muito, muito antes do reino mineral. Estamos desenvolvendo tudo isso e o nosso perispírito, então, é o patrimônio que nós carregamos em nós. Patrimônio esse que nos classifica, nos distingue uns dos outros. Apenas isto. Pelas experiências, pelo conhecimento e pelo aproveitamento de tudo isto que temos alcançado. Mas o tema de hoje em si, é uma introdução apenas, por enquanto, o nosso tema é sobre caridade. Caridade material e caridade moral. Mas antes de entrarmos especificamente no tema, e este tema é tão profundo que, para vocês terem uma ideia, em uma outra, na minha casa de oração fixa, né? Eu trabalho com uma turma e nós falamos sobre caridade material e moral durante um ano inteiro, todos os domingos, para vocês terem uma ideia da profundidade desse tema. Aqui nós temos apenas 30 minutos, mal, né, alcança os 30 minutos. Então, vamos ver apenas de uma maneira bem superficial. Mas, antes de entrarmos propriamente no tema, precisamos falar de duas coisinhas. Primeiro, a lei de cooperação. Tudo no universo coopera uns com os outros. Tudo. Desde o elemento básico, que é o fluido cósmico universal, até as grandes construções dentro da matéria e, por que não dizer, do próprio espírito para com o seu próximo. Tudo coopera. Como citamos aqui o exemplo dos pais cuidando dos filhos, cooperando então no desenvolvimento dos filhos, não é? Como espírito que ele é, porque muitos de nós, sem compreendermos ou percebermos o espiritual que está à nossa volta, tende a acreditar que nossas relações se baseiam apenas no campo da matéria, do corpo físico em si. Não. Isto é muito além, né? As nossas conquistas, as nossas vidas, as nossas relações estão muito além do corpo físico, da matéria em si. Tudo aquilo que nós produzimos em pensamento, em ideias, em sonhos e principalmente em emoções, nós compartilhamos com o nosso meio. Uns se sentem mais agradáveis com aquilo que produzimos, então se achegam com mais facilidade. Outros tendem a rejeitar e a buscar outros ambientes espirituais. E assim, então, nós vamos formando grupos. Um grupo aqui, outro ali, outro acolá. Em determinado momento saímos de um grupo e passamos a participar de um outro, mas apenas para ganho de experiência e de conhecimento, e de habilidades espirituais, de virtudes em si. Mas vamos galgando os degraus da evolução. Então a lei, ou o princípio de cooperação, é universal, é divino, é uma lei de Deus. O princípio ou a lei de cooperação. De tal maneira que não existe amor sem caridade. Não existe caridade sem amor. Aliás, existe caridade sem amor, né? Mas como assim? Caridade sem amor? Sim, existe. Não existe amor sem caridade. Aquele que ama tem uma tendência natural, quando alcança então essa virtude,
de praticar a caridade de maneira natural. Mas aquele que ainda não ama, mas que mesmo sofrendo as influências ou forças exteriores, ainda é capaz, muitas vezes, de estender uma mão para alguém, de dar um sorriso para um outro, ou de fazer algo que ele não compreende por quê, mas somente com o tempo, então, ele chegará à consciência dos seus atos e do que está à sua volta, e das oportunidades que ele passa a não querer perder, não é? Então é importante nós nos esforçarmos por compreender este mundo espiritual. Não devemos nos esquecer que somos espíritos jamais. E que esta passagem aqui é muito breve. É muito breve. E é uma oportunidade que, sinceramente, a cada dia que passa, a gente se sente cada vez mais responsável, porque quanto mais a gente vai alcançando uma certa idade, então, a gente vai percebendo que está próximo o dia do retorno, né? Que a gente não sabe quando vai ser. Pode ser daqui a 1 minuto, 2, 10, daqui a um dia, daqui a uma semana. Será que já estamos prontos para retornar? Né? Será que já estamos prontos para deixar tudo isso para trás? E irmos para o mundo espiritual, apenas fazer um balanço de tudo que nos aconteceu? E de repente traçarmos novas metas, novos objetivos, novos destinos? Será que estamos prontos? Será que temos aproveitado de fato o mundo que está aí, recursos que nos são colocados nas mãos por Jesus, o Divino Mestre? Será que estamos aproveitando de fato para construir um mundo melhor, para que amanhã, quando nós voltarmos, possamos encontrar algo mais agradável? Porque quando olhamos para os lados, com certeza a dor e o sofrimento ainda nos ferem os sentidos. Não é mesmo? Há muito mais dor e sofrimento no mundo do que felicidade. Porque ainda vivemos numa etapa de provas e expiações. Sim. Mas a felicidade depende de cada um de nós. E quando olhamos para Jesus, mesmo naqueles tempos áridos, percebemos que ele é feliz. Porque a felicidade não depende do exterior, mas do que trazemos dentro de nós. E é maravilhoso quando chegamos a esta consciência. É possível ser feliz neste mundo como ele está? Sim, desde que eu ame. Simples assim. Desde que eu consiga esquecer de mim mesmo a benefício do próximo. Esteja ele na dimensão espiritual em que ele está, na etapa evolutiva em que ele esteja, no reino em que ele participe. Esqueça eu e doe incondicionalmente. Mas doar não é apenas dizer sim. Doar não é pegar tudo de si e entregar nas mãos daqueles que são ainda irresponsáveis no uso. É preciso prepará-los também, para que eles possam fazer bom uso. Então diz Chico Xavier que dizer não também é uma ação de amor. Né? Eu tenho o hábito de falar sem parar muitas vezes, e aí eu gosto de sentir de vocês muitas vezes uma reação para ver se eu estou caminhando, né, direitinho. Está todo mundo assim, parece que fixo, viajando assim, nos pensamentos, nas ideias, e isso é muito bom, de fato. O objetivo é esse, não é? O objetivo é esse. Que a gente busque dentro de nós aquilo que expressa esse desejo, essa vontade de ser alguém melhor, de ser um espírito melhor. E nós podemos fazê-lo, claro. É fácil. Quando nós aprendemos a amar de maneira incondicional. É fácil. Mas como eu disse antes, são duas coisas. Uma,
princípio de cooperação ou lei de cooperação. A outra é que o amor nos leva a dar de graça aquilo que recebemos de graça. Mas alguns vão pensar, mas como assim? Eu tenho suado para chegar onde eu cheguei, não é? Eu passei noite sem dormir, eu passei fome muitas vezes, passei frio, sede, isso e aquilo, tive que estudar até altas horas. Mas bastaria uma fagulha divina, num breve momento, para que a gente não conseguisse ter chegado até aqui. Uma fagulha. Uma coisinha ínfima do pensamento de Deus, numa nova direção de nossas vidas, para que a gente não tivesse tendo esses recursos que nós temos hoje. Simples assim. Então, quando nós olhamos para trás e verificamos tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós vamos perceber as dádivas e as bênçãos que nos caíram do céu. Porque muitas vezes, quando estávamos prestes a desanimar, algum bom espírito nos soprava aos ouvidos. Poxa, mas é assim, tal, isso e aquilo. Nos dava uma forcinha a mais. Estimulava muitas vezes uma glândula endócrina. E muitas vezes a gente conseguia alcançar a finalização de um trabalho, de um estudo, de uma meta, o que fosse. Não é? Quanta ajuda nós temos. Uma reencarnação é algo tão complexo que demanda recursos inimagináveis a nós todos. Complexidades de teias de envolvimentos espirituais, tanto por nós que estamos do lado de cá, quanto aqueles que ficaram do lado de lá, dando toda a assistência e nos apoiando em tantas e tantas coisas, para que a gente consiga, no dia a dia, vencer todos os obstáculos. São tantos recursos, tantos, que se uma pessoa encarnada tivesse consciência de tudo isso, jamais cometeria um suicídio. Jamais se deixaria levar pelas ondas da depressão. Porque estar vivo é uma bênção. É uma oportunidade única. Única entre aspas, é claro, porque nós sabemos que nós vamos desencarnar e reencarnar de novo, e assim vai infinitamente. Não apenas aqui, no planeta Terra, mas o universo é o nosso lar. E Jesus está preparando algo melhor para a gente? Já há muito tempo. Dia após dia, Ele nos prepara algo melhor e melhor e melhor. E só depende de nós. Desejarmos aproveitar tudo isto. Só basta dizer sim. Ah, sim. Agora nós podemos entrar no tema de caridade. O que vem a ser então, qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Todas as vezes em que eu dou algo que eu tenho, eu pratico caridade material. Todas as vezes em que eu ofereço algo que eu sou, eu pratico caridade moral. Simples assim. Então, se eu tenho, muitas vezes, um cobertor que pode minimizar o frio de alguém, eu estou praticando caridade material. Enfim, qualquer coisa, uma roupa, uma moeda, um alimento, o que quer que seja. Uma carona para alguém, muitas vezes. Costumamos chamar de carona amiga, não é? Com as boas intenções. É claro que nem sempre as pessoas que são nossos companheiros de jornada acabam levando pelo bom lado. E sempre que oferecemos um sorriso, por exemplo, que é algo que temos, estamos produzindo uma caridade moral. Quando ensinamos alguém a alguma coisa, caridade moral. E por aí vai.
Tão simples assim? Não. Caridade material é muito fácil, não é? Como eu já disse, não precisa de amor. Por que não? Porque se eu tenho algo, e só para me livrar de alguém, eu ofereço alguma coisa, olha, tá aqui e tal, né? A pessoa, obrigado, não, tá bom, né? Tá bom. Eu estou fazendo uma caridade, porque eu estou atendendo uma necessidade de alguém. Mas eu não aproveitei deste momento para a minha própria evolução, porque eu não envolvi o sentimento, que é atributo essencial para a caridade perfeita, que envolve o amor em si. Mas eu atendi alguém, então eu fiz uma caridade. Percebem? E a caridade moral, então, é aquela que envolve principalmente as duas coisas. Por quê? Infelizmente, tem muita gente, mesmo dentro do movimento espírita, que tende a acreditar que basta ficar em casa em oração, que já está tudo bem, que já está atendendo, que já está fazendo dando a sua parcela de contribuição no processo de caridade, de amor e tudo mais. Mas se nós olharmos bem, se bastasse apenas ficar em oração, de lá do mundo espiritual mesmo, a gente podia estar fazendo isso. Não era necessário reencarnar, não é? Para que reencarnar então? Para fazer oração do lado de cá apenas? Oração é muito importante. Mas como bem ensina Jesus, 5 minutinhos de oração está ótimo por dia, digamos assim. Aquela oração né? Porque como ensina Divaldo, por exemplo, numa de suas orações, arar também é orar. O que significa que, trabalhando por alguém, eu também estou orando. Olha que interessante essa definição de oração. Joana de Ângeles é maravilhosa porque trabalha também esta ideia de maneira magnífica. No trabalho, no sacrifício, eu também estou praticando a oração. E é o que agrada a Deus. Madre Teresa mesmo já dizia isso. Não é verdade? Então precisamos perceber que nossa missão enquanto encarnados é de produzir efeitos materiais, porque se não fosse assim, para que vir para cá? Para que vir de lá? Porque deixamos também pessoas queridas do lado de lá que nos aguardam, que nos esperam e contam com o nosso sucesso. Contam com o nosso sucesso. Estão ali torcendo e torcendo, né? Todos os dias. Puxa vida, olha, agora o Silvio vai conseguir. Ele vai atender, olha só. Ele vai aproveitar aquele momento agora e fica ali, todo mundo na expectativa, né? Aí o Silvio, que ainda é cego, surdo, vai lá e comete uma gafe de não conseguir. Eles falam, puxa vida, não foi ainda, mas já ele vai ter mais uma oportunidade. São bênçãos as oportunidades. Eu acho interessante que não tem... vamos imaginar um copo de água. Eu acho interessante que eu vejo todo dia no WhatsApp, né, porque eu não tenho Facebook, outras mídias sociais. Eu tenho apenas o WhatsApp, porque essas outras coisas tiram, né, o nosso tempo, a nossa atenção, e eu preciso aproveitar melhor o tempo, né? Então eu fico só com o WhatsApp mesmo. E aí eu vejo nos grupos que participam, muita gente colocando aquelas imagenzinhas e dizendo assim, espíritas, tá, gente? Espíritas, dizendo assim, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Mas, gente, para pensar um pouquinho. Vamos imaginar um copo de água. Um copo de água e um objeto qualquer dentro do copo. Um clips, digamos assim, dentro do copo. O clips está lá dentro, não é? Envolto pela água. Faz sentido eu dizer para o clips, clips,
que a água esteja com você. É possível aquele eclipse ficar sem a água? De maneira alguma. Então, não tem sentido. O sentido que nós devemos procurar é que eu satisfaça a vontade do Criador, hoje e sempre. Não é? Porque Ele nos busca constantemente. Constantemente. Constantemente Ele nos envolve. Ou seja, todos estamos imersos em Deus. O universo infinito está imerso em Deus. Então Ele nos atende em tudo. Tanto que, como eu disse há pouco, todos os recursos que temos para a missão reencarnatória é Deus que nos oferece. Então não faz sentido dizer para o eclipse, olha, que a água te abençoe, mas a água já está fazendo o papel dela. Percebem? Mas o sentido é que eu busque a Deus, que eu busque a satisfação do amor de Deus por mim e pelos outros. Aí é diferente, a gente inverte o nosso papel na relação. No primeiro, nós temos o papel daquele que apenas espera alguma coisa acontecer. No segundo, não. No segundo, nós temos que trabalhar para alcançar algo que Deus já está nos oferecendo. Percebem isso? Numa análise filosófica, nós chegamos a essa conclusão. Fácil, fácil. Por isso nós temos que estudar bastante, né? Estudar a filosofia principalmente. Estudar a doutrina espírita com afinco. Nós temos que estudar também, além disso, as ciências humanas, porque se eu não conhecer matemática, português, filosofia, história, ciências, e todas as ciências do homem, medicina, direito, enfim, as engenharias e tudo mais, eu não vou conseguir compreender a ciência espiritual. Porque foi preciso que a ciência evoluísse até os dias de hoje para dar o suporte a que nós pudéssemos compreender as questões do espírito. Não é isso que Kardec nos afirma? Em O Livro dos Espíritos? Pois é. Então, caridade moral e caridade material nós podemos distribuir à vontade. E quanto mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais distribuímos, mais obtemos créditos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que da migalha da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. E ele diz também que quando desencarnamos daqui e voltamos para o mundo espiritual, aqueles que foram beneficiados pelos nossos sacrifícios estão felizes nos aguardando. Olha só. Quem não quer ser bem recebido ao desencarnar? Mas é preciso trabalhar para isto. É preciso trabalhar e trabalhar muito em amor e caridade. Porque senão, se nós não formos caridosos uns com os outros, quando desencarnarmos, não teremos ninguém. Aliás, teremos. Teremos os nossos irmãos obsessores, não é? Que estarão ali à espreita, já ávidos por nos recolher às regiões em que eles habitam. Então é preciso termos consciência das coisas que praticamos hoje e que já praticamos ontem e anteontem e em muitas e muitas experiências reencarnatórias, porque o hoje é o nosso melhor momento. Nosso melhor eu é o agora. Então imagina só quem nós éramos no passado. Eu fiquei boquiaberto ainda esses dias, quando eu vi Divaldo comentando que
um irmão espiritual, ou procurou, enfim, conversou com ele para que ele pudesse atender alguém, e ele tinha sido um Hanseniano na última reencarnação aqui. Esse espírito, né? E comentou com o Divaldo que eles participaram juntos no século XV, XVI, de coisas que não foram muito legais. Divaldo. Eu falei, puxa, mas se Divaldo ainda está desse jeito, né? Trazendo já de tão pouco tempo, porque 5, 6 séculos atrás, é bem pouco tempo, né? E que ele precisaria, então, ajudar também um grupo de pessoas. Então a gente vê o quanto nós, eu pelo menos, né? Claro que não vou dizer que vocês com certeza já estão bem melhores do que eu, com certeza. Olha esses olhinhos, né? Olha esses olhinhos. Estão muito melhores do que eu, graças a Deus. Mas eu, coitado de mim, né? Ainda preciso trabalhar muito, fazer muito, me sacrificar muito e aguentar também todas as expiações que ainda tenho para passar, até os fins dos meus dias. Caridade. Caridade é a nossa salvação. Então, que todos nós possamos, no dia a dia, nos olhar de maneira diferente. Porque somos irmãos. O mundo que está aqui não está aqui para agradar apenas alguns, para trazer conforto, bem-estar e tudo apenas para alguns. Não. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Não. Eu estou aqui com todas as faculdades espirituais que eu tenho, já desenvolvido, para que eu possa compartilhar amor e caridade com os meus irmãos. Para que eu seja uma pessoa agradável, produtiva, uma pessoa que possa trazer justiça ao mundo novamente. E quando eu vejo algo que é injusto, isso me deixa mesmo muito perturbado. Recentemente eu tenho pensado muito nos moradores de rua, né? Que seria, digamos assim, o extremo, né? Da total desatenção, digamos assim, da total indiferença. Mas nós vamos perceber, não, mas tem pessoas que vão lá e distribuem isso, distribuem aquilo, mas as pessoas continuam ainda na rua. E isso não é amor. Penso que se fosse o meu filho, eu jamais o deixaria ali, na sarjeta, jamais. Eu chegaria com um chinelo na mão e falar, levanta daí agora e vamos embora. Não é? Eu sou o pai. Se eu não tiver um chinelo, vai o cinto mesmo. Ou chamo a polícia, falo, pega esse cara aqui e leva lá para minha casa. Ou vamos levá-lo para uma clínica, ou para algum lugar que possa resolver a situação, porque eu não quero vê-lo dessa maneira. Não foi para isso que eu me tornei pai. A missão de um pai e de uma mãe é de recondução dos seus filhos. Mas a gente geralmente recebe aquele bebezinho lindo e maravilhoso nos braços, e a gente também não lembra que ele também é um espírito que já participou de tantas coisas. Mas quem é aquele espírito que está ali? O que será que ele foi no passado? O que será que ele foi no passado? Quem é este morador de rua que está ali hoje? Diz Kardec também no Livro dos Espíritos que pode nos ter sido alguém caro ao coração. Um pai, uma mãe, um amigo, muito, muito próximo, muito chegado, né? E que acabou fazendo escolhas erradas e acabou envolvido num processo de obsessão espiritual tão grande que ele não conseguiu sair mais e acabou se deixando levar por essa situação. Então precisamos unir forças para que a gente possa fazer com que os irmãos que estão desviados do caminho se reconciliem com Deus.
se reconciliem com a verdade e com a sua postura no mundo. E para isto, nós precisamos fazer sacrifícios. Sairmos de nossa zona de conforto, né? Para atender aquele que está doente. Porque diz Joana de Ângeles, já deu 8 horas, né? Diz Joana de Ângeles que a pessoa que chega a esse estado social, ele perde o direito à liberdade. Perde o direito. Porque ele não é mais capaz de tomar decisões boas por si mesmo. Então é preciso que alguém interceda por ele. Literalmente. Não dá mais tempo. Espero ter deixado uma mensagem. Fala com o Paulo, se ele te dá assim. Não, tudo bem. Eu não quero atrapalhar também, né, o trabalho de vocês, que é muito importante, claro. Mas deixo o meu coração em suas mãos. Desejo a todos vocês muita paz e muita luz, a luz de Jesus. Que assim seja. Obrigado.